Carl Eden nasceu em 29 de dezembro de 1972, na Inglaterra. Seus pais, James Eden e Valerie Eden, eram cristãos e frequentavam a igreja anglicana. Nenhum deles acreditava na reencarnação e, de fato, esse assunto sequer chegou a ser mencionado na casa deles, já que todos pensavam na morte cristã como um renascimento no paraíso. Tudo estava normal até que, aos 3 anos de idade, Carl começou a contar uma história surpreendente e bastante preocupante. Ele disse que se lembrava de ser um piloto de bombardeiro alemão. Os pais do menino sabiam que eles não tinham em casa nenhum livro sobre o assunto ou alguma referência sobre a Segunda Guerra Mundial, e também, pela pouca idade, Carl não tinha como ter lido ou visto essas histórias em algum lugar. Foi o pai dele, James, o primeiro a dar ouvido seriamente ao que o menino contava empolgado. James logo começou uma investigação sobre as histórias que o filho contava. Eu me espatifei através da janela do avião. Estas foram as primeiras palavras de Carl Eden quando ele começou a insistir que ele não era uma criança, mas sim um piloto alemão. Ele repetiu essa frase estranha muitas vezes ao longo dos anos, e sempre foi rapidamente seguido por uma saudação nazista. Indagado, o menino insistia que tinha sido abatido e morto em 1942. Carl passou a dizer que estava em um avião bombardeio sobre a Inglaterra quando ele caiu. Ele então começou a traçar emblemas, suásticas, insígnias da aviação de guerra alemã. Isso aconteceu quando ele tinha 2 ou 3 anos de idade. Ele sempre tentava desenhar uma ave preta num escudo, e logo ficou claro o que ele queria desenhar: o brasão da águia alemã. Até a idade de 6 anos, a coisa tinha piorado bastante. Ele sabia detalhes que pareciam limitados a historiadores e fez até um plano detalhado de um cockpit de um avião, descrevendo para o que cada um daqueles reloginhos servia. Ele também falou de um pedal vermelho que servia para lançar as bombas. Em seguida, ele surpreendeu seus pais, explicando que o avião era um Messerschmitt alemão. O menino acreditava que o número do seu avião era 101 ou 104. Nesta época, os pais do menino estavam absolutamente chocados e envolvidos na tentativa de levantar os detalhes daquelas memórias estranhas. Certa noite, quando eles estavam assistindo um programa sobre o Holocausto na TV, Carl disse que ele acreditava que sua base aérea estava próximo de um campo de concentração. Ele só não tinha certeza de qual. Eu perdi uma perna no acidente. Carl deu informações detalhadas sobre como ele, na vida passada, tinha perdido a perna direita no acidente. E em uma estranha reviravolta, Carl tinha uma grande marca de nascença na sua virilha, na parte superior de sua perna direita. É bom lembrar que existem estudos tentando ligar estranhas marcas de nascença com casos de crianças que se lembram de reencarnações. Carl já estava com 11 anos e resolveu mostrar como ele poderia fazer o passo do ganso, uma marcha típica de um piloto alemão. Quando seus colegas de classe começaram a rir dele, ele decidiu que era hora de parar de contar suas histórias na escola. Psicologicamente, Carl também mostrou traços de sua vida passada por ser meticulosamente limpo e arrumado, e quando ele se levantava para ouvir alguém, ele instintivamente ficava em posição de sentido, como se ele fosse um soldado verdadeiramente, inclusive mantendo as 2 mãos espalmadas e retas ao lado do corpo. Carl também não se parecia com seus pais. Eles tinham um cabelo escuro, mas Carl era louro. Ele tinha olhos azuis como sua mãe, mas o resto da família tinha olhos castanhos. Como Hitler teria dito, o menino parecia um candidato perfeito para representar a raça ariana. O problema com todas essas memórias e histórias era que, na época, não podiam ser contadas.
nem compartilhadas com ninguém. Não havia nenhuma prova, nenhuma documentação, nada. Mas logo aconteceu algo muito estranho. Em 1942, Heinrich Richter foi abatido em seu avião Dornier Bomber, juntamente com 3 outros membros da tripulação. Os detalhes do acidente incluíam o fato de que o avião tinha sido danificado pelo fogo antiaéreo antes de cair. 3 dos pilotos foram recuperados e enterrados logo após o acidente. Aqui é onde a história fica um pouco mais estranha. Dentro dos destroços, os 3 corpos não incluíam Heinrich Richter. Na época das supostas memórias de encarnação de Carl, ninguém sabia que o piloto Heinrich Richter estava naquele avião. Então, em 1997, nada menos que 25 anos depois que Carl tinha contado sua história, mais destroços foram descobertos. Estavam enterrados numa estrada remota. Quando o avião foi desenterrado, eles descobriram outro corpo. Adivinha quem era? Exatamente, Heinrich Richter. Além do mais, quando eles removeram os restos do corpo, eles descobriram que o piloto tinha mesmo perdido a perna direita no acidente, exatamente como Carl havia dito, que sua perna havia sido cortada na hora de sua morte, e bem no lugar onde um menino nasceu com uma marca. Tudo isso é absolutamente bizarro, mas ainda não é tudo. Novas fotografias do piloto Richter fez com que um pesquisador local assumisse uma pesquisa e obstinadamente mergulhou em uma enorme quantidade de informações. Quando as fotos do menino e do piloto foram comparadas, há uma estranha semelhança entre os dois. A mãe do menino, ao ver a foto, se sentiu atordoada. "Tem que ser ele", ela sussurrou. Bizarro, não? Mas espere, pois essa história não termina aqui. 2 anos antes da descoberta do avião bombardeio abatido e a recuperação do corpo do piloto Richter, Carl Eden foi assassinado. Era 1995. Gary Winter estava trabalhando ao lado de Carl Eden num depósito de trens. Gary Winter era um cara desequilibrado, que tinha um histórico de violência extrema. Do nada, o cara deu uma louca e em poucos segundos de completo horror, Carl foi esfaqueado 37 vezes. Gary estava fora de si e perfurou cada um dos órgãos de Carl Eden. Carl deixou para trás sua namorada Michelle, sua filha de quase 2 anos de idade, Sophie, e seus pais. 2 meses depois de sua morte, Michelle deu à luz a sua segunda filha, Carla. No dia em que Gary Winter realizou seu ataque assassino, Carl Eden tinha viajado para Skinny Groove para coletar vagões de trem. Ele tinha 22 anos. Mais de 40 anos antes, no dia que o piloto Richter morreu, seu avião havia sido bombardeado justamente em Skinny Groove e voava seguindo a linha ferroviária. E ele tinha 24 anos. Carl Eden e Richter, 2 pessoas ligadas misteriosamente na morte e em vida através de décadas. Ambos morreram seguindo a mesma ferrovia. Douglas Winter, mais conhecido como Gary Winter, foi condenado à prisão perpétua após um brutal assassinato de Carl. Ele só ficou preso 10 anos antes de ser solto, beneficiado por uma redução de pena. A mãe de Carl estava firmemente convencida de que seu filho de fato era a encarnação de Richter. Há muitos casos e relatos de reencarnação, mas certamente esse é um dos mais bizarros, tristes e comoventes de todos eles.